Existe algo em uma mulher desperta que nenhum homem consegue ignorar. Não é beleza, não é voz, não é presença física. É algo mais sutil, mais antigo, mais profundo. É uma vibração que fala diretamente à alma masculina. Quando ela acessa esse estado, ela se torna um espelho daquilo que ele passou a vida inteira buscando, sem sequer saber que buscava. E é nesse instante que algo dentro dele se move. Não por lógica, mas por instinto, por sincronicidade, por um chamado silencioso que sussurra. É ali que está o lar. Você já sentiu isso? Um momento em que um homem começou a se aproximar de você, não por palavras, não por promessas, mas como se fosse atraído por uma força invisível, quase mágica. Como se algo em você falasse direto com algo nele. Jung chamou isso de ressonância entre arquétipos. Quando a sua ânima se desperta, ela toca o ânimos dele. E não há como um ego masculino, por mais endurecido que esteja, resistir ao magnetismo de uma mulher que vibra a partir da sua essência real, não da sua carência. Mas atenção, esse despertar não acontece quando você tenta ser perfeita, quando corre atrás, quando entrega mais do que tem. Ele acontece no silêncio, no vazio fértil, na reconexão com sua sombra, com suas partes esquecidas, com a sabedoria que mora por trás da dor. Porque uma mulher que carrega sua própria inteireza não precisa implorar amor, ela invoca. Ela não precisa conquistar, ela atrai, simplesmente porque seu campo vibracional se torna um portal. E homens percebem isso, eles sentem, mesmo que não saibam explicar. O que realmente magnetiza um homem não é controle, nem jogos emocionais, mas a presença de uma mulher que já não precisa ser amada para se sentir completa, que já se encontrou antes de buscar ser encontrada. Isso assusta, isso intriga, mas acima de tudo, isso fascina. Porque no fundo, todo homem busca uma mulher que lhe devolva a si mesmo. E só uma mulher que já se lembrou de quem é, pode fazer isso, sem dizer uma palavra sequer. Acontece algo misterioso quando uma mulher começa a lembrar-se de si mesma. Nenhum homem percebe de imediato o que está mudando, mas sente que algo no ar se reorganiza. É como se o campo vibracional dela ganhasse uma densidade nova, uma presença que toca o inconsciente masculino antes mesmo de tocar os sentidos. Jung dizia que a alma fala em símbolos, e quando a mulher desperta o símbolo de sua própria ânima, ela passa a emitir sinais que não podem ser ignorados. Não são sinais para seduzir, são sinais de existência íntegra que ressoam em profundidades onde o ego masculino não tem controle. Muitas mulheres tentam compreender por que certos homens se aproximam delas justamente nos momentos em que elas começam a se recolher, a silenciar, a reorganizar a própria energia. E talvez você já tenha vivido isso. Não quando estava ansiosa, não quando corria atrás, mas quando respirou fundo e voltou para o seu centro. Esse magnetismo não nasce de esforço, mas de coerência interna. A neurociência do apego chamaria de segurança emocional. Jung chamaria de retorno à própria essência. O homem não é atraído pelo que você mostra, mas pelo que você integra. Existe um limiar invisível entre a carência e a presença, e é exatamente nesse limiar que a verdadeira alquimia acontece. Quando você tenta se moldar, sua energia se fratura. Quando você tenta convencer alguém, seu campo se torna ruidoso. Mas quando você finalmente se acolhe, o seu inconsciente envia sinais de ordem, e a psique masculina reconhece isso instantaneamente. É como se uma chave girasse dentro dele, despertando memórias arquetípicas de cuidado, curiosidade e vínculo. E por mais que muitos homens tentem racionalizar, dizendo que estão apenas interessados, apenas curiosos, apenas dispostos a conhecer, a verdade é que eles respondem ao que não conseguem nomear.
respondem ao seu silêncio, respondem à sua inteireza, respondem ao eco da sua sombra integrada, que torna sua presença mais madura, mais magnetizante, mais verdadeira. Nada força essa aproximação. Ela simplesmente acontece, como um fenômeno psíquico natural. Talvez não tenha sido coincidência você estar ouvindo isso agora. Jung chamaria de sincronicidade, o encontro significativo entre o que você vive e o que precisa compreender. Algo em você já percebe que seu campo está mudando. Algo em você sabe que quando desperta essa energia, o homem certo se aproxima, não porque você o persegue, mas porque ele reconhece no seu coração um lar que ele próprio havia esquecido. A jornada continua quando entendemos que o homem não é atraído pela performance, mas pela profundidade emocional de uma mulher que abraçou sua própria sombra. A sombra não é escuridão negativa, é a parte de você que carrega força, instinto, desejo, sabedoria esquecida. E quando uma mulher se aproxima de si mesma sem medo, essa coragem torna-se uma luz silenciosa que atravessa qualquer armadura emocional masculina. O homem sente, mesmo sem entender, que está diante de alguém que não precisa se esconder. A mulher que acessa suas partes rejeitadas deixa de buscar validação externa e algo transformador acontece. Ela deixa de ser previsível. E o ego masculino é magnetizado pelo mistério, não pelo controle. Esse mistério não é jogo emocional, é profundidade. É quando você sabe que poderia se doar, mas não se sacrifica, que poderia insistir, mas escolhe respirar, que poderia se perder por alguém, mas decide permanecer inteira. Essa inteireza abre um portal que fala diretamente ao inconsciente dele. Quando uma mulher deixa de girar em torno de um homem e passa a girar em torno de si mesma, um movimento psíquico poderoso acontece. Ela deixa de ser projeção e se torna presença. E presença é a forma mais elevada de atração. De repente, ele não vê mais apenas o que deseja nela, ele vê o que ela é, vê a profundidade do arquétipo do amante interno dela, a força do seu feminino consciente, a autonomia do seu espírito, e isso o desarma, pois tira dele a ilusão de controle. Homens não se apaixonam por esforço, se aproximam de coerência. Por isso, quando você se realinha, mesmo silenciosamente, ele sente a mudança. A mudança vibra. Vibra no modo como você olha, no modo como caminha, no modo como respira. Vibra no que você já não aceita, no que você já não força, no que você já não tolera. Vibra em sua postura energética, e essa vibração cria ressonância. Nada mais magnético que uma mulher que encontrou paz dentro de si. Mas o mais profundo é perceber, neste exato instante, que você sempre teve esse poder. Ele não nasceu agora, apenas despertou. Como se uma porta antiga tivesse sido destrancada, revelando o caminho de volta à sua própria alma. E quando a mulher retorna a si mesma, o homem sente. E ele se aproxima, não por instinto de posse, mas por reconhecimento. Como se dissesse, é aqui que eu posso ser verdadeiro. Muitos homens carregam feridas antigas, complexos afetivos que dificultam sua capacidade de se entregar emocionalmente. Mas quando uma mulher se torna espelho, não no sentido de imitar, e sim de refletir consciência, ela toca áreas da psique masculina que estavam adormecidas. Jung dizia que somos atraídos por aquilo que precisamos integrar, e por isso um homem se aproxima de uma mulher que vive em coerência espiritual. Ela desperta nele o desejo de individuação. Essa aproximação não é imediata, nem sempre é linear. O inconsciente masculino muitas vezes tenta resistir. Ele percebe algo que exige profundidade, algo que não pode ser controlado com comportamentos previsíveis. E é justamente nesse ponto que a vibração feminina se torna ainda mais poderosa. Quando você não reage ao caos dele, mas permanece centrada,
Sua energia ativa nele o impulso do amadurecimento emocional. Há um momento em que o homem deixa de enxergar a mulher como uma possibilidade e passa a percebê-la como um convite para sair da superfície, para abandonar máscaras, para confrontar o próprio ego e as próprias sombras. E ele só aceita esse convite quando sente que a mulher não está ali para moldá-lo, mas para convidá-lo à expansão. É a vibração da autenticidade que desperta esse movimento. E quando esse reconhecimento acontece, surge uma conexão que opera além da lógica. Não é paixão impulsiva, nem atração momentânea. É um vínculo sutil, quase ancestral, em que o inconsciente dele percebe que encontrou um espelho da própria alma. Não é sobre ele correr atrás, mas sobre ele não querer se afastar, porque algo nela acende a parte dele que deseja crescer, que deseja ser melhor, que deseja amar de forma consciente. Tal percepção deixa claro que a mulher não precisa performar feminilidade para ser desejada. Ela só precisa lembrar-se da própria verdade. E quando essa verdade se manifesta, ela se torna inesquecível sem esforço. Não por ser rara no mundo, mas por ser rara em autenticidade. E o masculino sempre buscará o feminino que vibra nessa integridade, mesmo que não saiba traduzir em palavras o que sente. Quando a mulher desperta seu campo emocional com consciência, algo na dinâmica relacional se reorganiza profundamente. Ela para de projetar expectativas e passa a observar com presença. E é nesse estado de atenção silenciosa que as máscaras dos homens começam a cair. A psique masculina percebe que não está diante de um olhar que julga, mas de um olhar que enxerga. E esse é um dos movimentos mais transformadores no processo de vinculação afetiva. A presença feminina funciona como um espelho que revela, mas não acusa, que ilumina, mas não invade, que acolhe, mas não se anula. Essa presença abre espaço para que o homem saia do modo de defesa e entre em contato com a sua própria sensibilidade. Ele sente que pode respirar perto dela, e esse é um dos maiores catalisadores de aproximação. Ele se aproxima não porque é obrigado, mas porque ali existe um campo de segurança emocional. E ao perceber isso, ele começa a se questionar. Questiona por que aquela mulher o afeta de forma diferente, por que seu coração reage, por que sua mente desacelera, por que seu corpo responde com tranquilidade em vez de tensão. Essa curiosidade interna é o primeiro sinal de que a conexão passou do nível racional para o nível simbólico, onde as mudanças profundas acontecem. A mulher, por sua vez, não precisa interferir nesse processo. Basta sustentar a própria vibração. Basta permanecer inteira, coerente, consciente. A psicologia do inconsciente é clara. O que está ordenado dentro de você reorganiza o que se aproxima de você. Quando seu campo vibra a presença, o homem sente que não está diante de uma necessidade, mas de uma alma. E é isso que o convida a ficar. E talvez seja exatamente aqui que você começa a compreender por que tantos homens recuam quando você está ansiosa, mas se aproximam quando você se reconecta consigo mesma. Não é magia, não é manipulação, é psicodinâmica, é energia, é consciência relacional. E agora que você percebe isso, tudo começa a fazer sentido. Quando você olha para tudo o que percorremos até aqui, percebe que o verdadeiro movimento nunca esteve no comportamento masculino, mas no campo silencioso da sua própria consciência. Cada camada que você integrou, a sombra que acolheu, a presença que sustentou, a vibração que elevou, criou um espaço onde o amor deixa de ser espera e passa a ser troca. E é justamente essa mudança interna que desperta no homem algo que ele não consegue negar. A sensação de ter encontrado uma mulher que existe além das máscaras, além das ilusões, além das repetições que o inconsciente costuma impor. Ele se aproxima,
porque algo em você finalmente se aproximou de si mesma. E talvez agora você sinta uma quietude nova no peito. Uma clareza que não exige provas externas nem confirmações imediatas. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, aquilo que acolhemos se transforma. E quando você acolhe sua própria profundidade, seus próprios medos, suas próprias pulsações internas, percebe que o amor não é um jogo de conquista, mas um processo de individuação compartilhada. O masculino responde ao feminino que já não luta contra si mesmo, mas que se move com suavidade e firmeza dentro da própria alma. O mais surpreendente é notar como pequenas mudanças internas transformam profundamente a forma como os homens a percebem. Não porque você busca ser notada, mas porque sua energia deixa de pedir e passa a irradiar. Sua presença se torna um lembrete vivo de que é possível amar sem se perder, entregar-se sem se anular, vincular-se sem abandonar a própria essência. E é nesse instante que o homem sente a força de uma mulher que vibra com consciência, não como um enigma a ser decifrado, mas como um território sagrado que merece ser honrado. E à medida que você integra esse entendimento, um novo horizonte se abre. Você percebe que nada foi por acaso, nem as dores, nem os silêncios, nem as aproximações inesperadas. Tudo fazia parte de um alinhamento maior, de uma sincronicidade capaz de guiá-la de volta à sua própria verdade. A pergunta que fica ecoando, então, não é sobre o que ele fará a seguir, mas sobre o que você escolhe despertar em si daqui para frente. Porque quando a mulher muda o seu campo interno, ela muda a história que vive. E o homem que é capaz de acompanhá-la sente isso de imediato. E talvez essa seja a frase que permaneça ressoando em você muito depois deste vídeo. Quando você desperta a si mesma, o amor desperta ao seu redor. Se essa mensagem tocou algo profundo no seu coração, permita que essa energia continue fluindo. Curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que estejam trilhando o mesmo caminho e deixe nos comentários o que mais reverberou em você. E se desejar caminhar conosco nessa jornada de consciência e alma, inscreva-se neste canal. Não como um ato automático, mas como um gesto simbólico de pertencimento a este espaço sagrado de transformação. Aqui, você é vista, honrada e recebida exatamente como é.